Então podemos dar início ao programa de hoje, né, tratando sobre alguns pilares da prosperidade judaica. Queria até que a produção colocasse a apresentação na tela para que a gente pudesse abordar o primeiro pilar que nós preparamos. Bom, Rabi, então a gente sabe que a plenitude, né, ela está em todas as áreas da vida e não somente em uma, como de fato ali a profissional ou financeira. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre esses pilares, né, começando ali sobre a vida espiritual, que eu acho que foi o primeiro pilar que nós colocamos aqui para iniciar, e que o senhor discorresse sobre esse primeiro pilar. Perfeito. Bom, muitas pessoas acabam perguntando para a gente qual é o segredo da prosperidade judaica, não é? Como se houvesse um segredo oculto a 7 chaves. Sim. Na verdade, a prosperidade judaica, ela está embasada em princípios, não é? E esses princípios foram dados ao povo de Israel quando nos foi entregue a Sagrada Torá. Hashem, ele colocou princípios muito fortes, né, para o povo de Israel, e esse é o segredo da prosperidade do povo judeu e do povo de Israel. Quando Hashem criou o mundo, ele criou o mundo com, como que eu posso dizer, com áreas distintas, não é? E o que eu vejo acontecendo muitas vezes é que as pessoas elas acabam focando em uma determinada área e negligenciando outras áreas, não é? Então, para nós, isso não faz muito sentido, não é? Porque prosperidade é você não ter falta ou ausência de nada. Então, por exemplo, tá? Se você tem muito patrimônio, muito dinheiro, mas não tem saúde, isso não é prosperidade. Sim. Se você é uma pessoa extremamente saudável, mas não tem nenhum tipo de patrimônio, vive uma dificuldade financeira grande, isso também não é prosperidade. Não é? Se você tem muito dinheiro, um patrimônio grande, mas não tem uma família constituída, isso também não é prosperidade. Então, o primeiro segredo que eu gostaria de deixar claro aqui para todos que nos acompanham é: prosperidade é você ter plenitude em todas as áreas da existência humana. E quais são essas áreas, né? Nós vamos citar aqui 7 áreas. Então, área espiritual, mental, física, emocional, profissional, financeira e familiar. Então, você precisa ter estrutura nessas 7 áreas para que você seja uma pessoa próspera, ou seja, uma pessoa que tem plenitude em todas essas esferas da existência humana. E nós colocamos em uma ordem proposital para que você entenda que o segredo da prosperidade judaica também está diretamente ligado a você fazer as coisas na sua devida ordem, né? Então, eu vejo que muitas pessoas às vezes passam por muitas dificuldades porque elas invertem a ordem das coisas e as prioridades, não é? Então, às vezes a pessoa... Eu coloquei aqui, por exemplo, finanças em 6º lugar, não é? E eu coloquei espiritualidade em 1º lugar. E eu vejo, às vezes, pessoas que vão buscar muito a questão das finanças, colocam isso como prioridade e negligenciam o espiritual, e aí chegam em determinados momentos da vida, têm dinheiro, têm patrimônio, têm bens, têm negócios, têm empresas, mas vivem crises existenciais, porque tem um vazio que essa riqueza, que esse dinheiro, que esse patrimônio não pode preencher. Então, o segredo da prosperidade judaica é você ter equilíbrio em todas essas áreas da existência humana. E eu vou de novo: espiritual, mental, física, emocional, profissional, financeira e familiar. Se nós tivermos equilíbrio nessas 7 áreas, então nós vamos verdadeiramente ter prosperidade, e essa prosperidade vai nos trazer plenitude, e essa plenitude vai nos trazer senso de realização, senso de uma boa vida, né? De você efetivamente ter vindo aqui e cumprindo com o seu propósito, com o seu papel. Para falar um pouquinho, né, óbvio que a gente vai aqui dar algumas introduções sobre essas áreas, mas eu vou... por que eu coloquei a vida espiritual como primeiro, né? Não único, tá? Porque não adianta também a pessoa ser uma pessoa extremamente espiritualizada, não é?
e não ter realizações físicas no mundo físico, né? Então, no judaísmo, isso não é incentivado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer se conectar com o mundo espiritual, ela vai para um lugar reservado, ela não trabalha, ela não casa, não constitui família e fica lá só rezando a vida toda. O judaísmo não incentiva esse tipo de comportamento. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse mundo para ter uma interação com o mundo e para que o mundo se torne um lugar melhor. E para que o mundo se torne um lugar melhor, nós precisamos interagir com o mundo. Então eu preciso me espiritualizar, mas eu preciso me relacionar com pessoas, eu preciso me relacionar com família, eu preciso me relacionar com esse ecossistema criado, desse mundo criado, para que o mundo efetivamente possa ser um lugar melhor através de pessoas boas que passam por aqui, não é? Então, como que eu alicerço esse pilar da vida espiritual? Dentro do judaísmo, nós temos ordenanças que foram dadas para o povo de Israel. Nós chamamos em língua hebraica essas ordenanças que nós temos de mitzvah, no singular, ou mitzvot, no plural. Não é? E essa palavra mitzvah, ela tem uma raiz com uma outra palavra hebraica que significa conexão. Então, só para você entender, quando você obedece um princípio de um determinado padrão dado na Torá, você está tendo conexão. Então, esse é o objetivo pelo qual nós somos obedientes aos mandamentos da Torá. Então, só para vocês entenderem, eu sei que aqui não tem, mas eu quero que você imagine que aqui tivesse em cima da minha cabeça alguns balões. Alguns desses balões são balões brancos, outros balões são balões pretos. Então, vamos lá, balões brancos e balões pretos. Quando você cumpre uma mitzvah, né, quando você obedece um mandamento da Sagrada Torá, o que você faz? É como se você, através dessa ação positiva, não é? Você estivesse estourando um desses balões brancos. E dentro desse balão existe ali um prêmio, vamos dizer assim, né? Só para você entender essa forma alegórica aqui que eu estou trazendo esse raciocínio. Então, conforme eu vou obedecendo e cumprindo esses mandamentos, eu vou estourando esses balões e essas bênçãos vão recaindo sobre mim. O contrário é verdadeiro. Então, se eu desobedecer os mandamentos, né, transgredir alguns mandamentos, o que vai acontecer? Além de eu não estourar o balão branco, que tem a bênção, eu vou estourar o balão preto, que tem as maldições ou as consequências ou as coisas ruins. E aqui está o grande segredo, não é? Não é que Deus, Hashem, ele entrega bem ou mal para a pessoa. Já está disponível para todos os seres humanos o bem e o mal, né? Então, as bênçãos e as maldições estão disponíveis. Pelas minhas escolhas que eu faço, né? Pela obediência que eu tenho, eu vou escolher as bênçãos, e pela desobediência que o indivíduo tem através das escolhas, ele vai escolher as maldições. Isso está muito claro quando nós vamos ler na Escritura Sagrada, no Sefer Devarim, no livro do Deuteronômio, no capítulo de número 28, quando Moshe Rabbeinu está ali no final do discurso para os filhos de Israel que vão entrar na Terra Prometida, e ele vai dizer assim, e será que se ouvirdes a voz de Hashem, teu Deus, tendo o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É isso que está escrito no texto. Então, olha só. Então, o que no judaísmo nós aprendemos é que nós não vamos atrás das bênçãos. As bênçãos é que vêm atrás de nós. Mas como que eu me torno um imã, não é? Para atrair essas bênçãos? Através da obediência. Então, quando eu obedeço essas instruções da Sagrada Torá, é como se existisse um magnetismo espiritual, e esse magnetismo espiritual, através da obediência, faz com que todas essas bênçãos venham sobre a minha vida. E o contrário é verdadeiro. Se você continuar lendo o capítulo 28, você vai ver que quando você desobedece ou transgride os mandamentos da Sagrada Torá, as maldições também vão alcançar a pessoa. Então,
A obediência, ela tem um magnetismo para atrair bênçãos, e a desobediência tem um magnetismo para atrair maldições. Quando nós entendemos esse conceito espiritual, e assim, eu vou dizer uma coisa para você, independentemente de ser uma pessoa religiosa ou não, existem pessoas que não são religiosas, mas têm princípios que são princípios religiosos, mesmo que a pessoa não seja religiosa, como por exemplo, honestidade, integridade, respeito, são princípios da Torá. Mesmo não sendo uma pessoa religiosa, se ela cumpre esses princípios, ela atrai as bênçãos para a vida dela. E o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa for uma pessoa religiosa, mas ela transgride esses princípios, ela atrai para a vida dela as maldições. Então a primeira coisa que você precisa entender, bênção e maldição não está ligado com religiosidade, está ligado com prática. Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, mas você tenha uma boa conduta, você vai atrair coisas boas para a sua vida. E se você for uma pessoa religiosa que tem uma má conduta, você vai atrair coisas más para a sua vida. Óbvio que o curso natural é que a pessoa religiosa tenha uma boa conduta, né? É o que se espera de alguém que é religiosamente desenvolvido. Então, quando você cumpre uma mitzvah, você se conecta com Hashem e essas bênçãos começam a recair sobre a sua vida. E o que é interessante é que nesse processo de obediência, ele é cumulativo. Então, quanto mais eu pratico, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu me espiritualizo, né, vamos dizer assim, mais bênçãos recaem sobre a minha vida e chega um momento que essas bênçãos vão transbordar e elas começam a recair sobre a minha descendência, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre os meus bisnetos, que é como nós vemos, por exemplo, o nosso pai, Avraham, não é? Que quando Hashem o chama, ele diz assim, em ti e na tua descendência vão ser benditas as famílias da terra. Ou seja, pela obediência de Avraham, não é? Ele estava conquistando ali bênçãos que recairiam sobre os seus descendentes e Baruch Hashem, por isso, porque até hoje os descendentes de Avraham são abençoados com as bênçãos de Avraham, Isaac e Jacob, os nossos pais. Então, quando eu entendo isso, não é? Eu queria ler um texto, Gabriel, Yehoshua 1:8, Josué, capítulo 1, o verso 8. Nós vamos ver então Hashem dando uma instrução para Yehoshua de como que Yehoshua seria bem sucedido. Então você está dizendo assim, poxa, como que eu faço para ser bem sucedido, para ter sucesso, não é? Então o segredo está aqui. O que está escrito, Gabriel? Lê para nós, por favor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora, quando que Yehoshua vai ser bem-sucedido? Quando ele meditar no livro da lei e ter o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Então, o segredo também, você precisa entender que são dois estágios aqui. O primeiro estágio é meditar. Por que ele precisa meditar? Para conhecer. Mas qual que é o segundo estágio? Praticar com cuidado tudo que está escrito. Ou seja, você precisa ser zeloso, não é? Na sua vida espiritual. Ter zelo, né? Então, o cuidado de examinar e o cuidado de praticar. E eu vejo muitas vezes que as pessoas, elas, embora se achem religiosas, elas não cumprem nenhum desses dois preceitos. Elas não são zelosas para estudar e elas não são zelosas para praticar. Sim. E às vezes são pessoas religiosas, mas é um exemplo que eu dou, existe muito barulho, mas pouco conteúdo. E eu vou explicar. Certa feita, eu estava na universidade e um professor contou uma história, e eu lembro dessa história como se fosse hoje. Ele disse que um filho de um grande fazendeiro, ele estava ouvindo o barulho do carro de boi. E aí o carro de boi ele tinha uma roda de madeira, num tronco de madeira, e o boi ia puxando aquele carro e a roda ela ia fazendo um barulho muito alto. E aí o menino falou assim, poxa pai, o carro de boi está fazendo muito barulho. E aí o pai disse assim, meu filho, é porque ele está vazio.
Então, quando ele está vazio, não tem muito peso, não tem muita carga, ele faz esse barulho alto. Mas quando ele está carregado, pesado, ele não faz barulho algum. Então aqui a gente aprende nessa história, não é? Que eu ouvi há muito tempo atrás, que às vezes existe muito barulho, né? Fala-se muito, mas não existe carga, não existe conteúdo. E quando, na verdade, quando a gente vai para o judaísmo, muito mais importante do que eu falo, não é? Daquilo que eu digo, é o conteúdo que eu tenho, é a carga que eu tenho, né? Então, tudo que eu for ensinar, tudo que eu for falar, se eu for falar sobre família, se eu for falar sobre prosperidade, se eu for falar sobre espiritualidade, isso não é válido se eu não tiver carga, se eu não tiver conteúdo, se eu não tiver prática, não é? Então, uma das coisas que Yeshua criticava em alguns fariseus era a hipocrisia. E o que era a hipocrisia desses fariseus? É que eles falavam coisas que eles mesmos não faziam. Então Yeshua disse assim: vocês são hipócritas, vocês fazem fardos pesados para os homens carregar, mas vocês nem sequer com um dedo movem os fardos. Então eram ensinos e doutrinas que, na verdade, eles mesmos que ensinavam não praticavam, não é? Então, Deus nos livre que haja pessoas assim nos nossos dias, mas que nós tenhamos, então, efetivamente conteúdo, carga, para que aquilo que nós primeiro vivamos, né? Nós precisamos viver, depois nós podemos ensinar. Então, eu vejo aqui que Yehoshua, um grande líder para o povo de Israel, antes de entrar na Terra Prometida, ele recebe essa instrução: medita nesse livro e tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito, porque então a meditação e a prática no livro sagrado vai fazer você prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Agora, o bem-sucedido aqui e o prosperar no teu caminho, não entenda só como sucesso material, porque a Sagrada Torá, ela não vai dar instruções somente sobre prosperidade material. A Sagrada Torá vai te ensinar a ter saúde emocional, a Sagrada Torá vai te ensinar a ter saúde física, a Sagrada Torá vai te ensinar a ser um profissional correto e íntegro. E quando eu digo profissional, seja empresário, seja CLT, ou seja empreendedor, seja qual for a área que você atuar, um fazendeiro, um agrônomo, seja qual for, não é? Então, a Torá vai te dar instruções para isso. E, obviamente, a vida financeira e a vida familiar, todas essas áreas são muito bem tratadas no código de lei que nós temos, que é a Sagrada Torá. Falando desse primeiro pilar, que é o pilar espiritual, que é a conexão que nós temos com Deus através da obediência dos mandamentos, talvez alguém vai pensar assim: poxa, mas espera aí, o senhor está dizendo para mim que eu tenho conexão com Deus através da obediência aos mandamentos, mas a maior parte dos mandamentos fala do meu relacionamento para com o meu semelhante. Exato. Esse é o grande segredo, não é? Você se relaciona com Deus quando você se relaciona com o semelhante. Então, se você não consegue ter uma boa relação com um ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus, como que você vai dizer para mim que você tem uma boa relação ou um bom relacionamento com Deus? Não é possível. Então, a nós foi dado as condições de nos relacionarmos para que através do relacionamento nós sejamos aperfeiçoados. Então, quando eu me relaciono com o cônjuge, eu estou sendo aperfeiçoado. Quando eu me relaciono com os meus pais, eu estou sendo aperfeiçoado. Quando eu me relaciono com os meus filhos, eu estou sendo aperfeiçoado. Quando eu me relaciono com os colegas de trabalho, eu estou sendo aperfeiçoado. Sempre que você se relaciona com alguém, você está sendo aperfeiçoado através do relacionamento. Por isso que nós temos que viver. Por isso que eu volto a dizer, o judaísmo não ensina ninguém a viver afastado, em um local remoto, sem contato com as pessoas. Isso não é a verdadeira fé, nem a verdadeira religiosidade. A verdadeira fé é quando você consegue ter conexão com os céus, né? Conexão com Deus, mas você consegue também ter conexão com o mundo criado e viver no mundo criado, tornando o mundo um lugar melhor. Então, nós somos chamados para vir aqui e impactarmos o mundo positivamente e fazermos do mundo um lugar melhor. Como muitos e muitos e muitos israelitas na história da Escritura Sagrada que vieram aqui, tiveram histórias grandiosas, mudaram o mundo e cumpriram o seu papel. Mas nós, a nossa geração é a geração que vive atualmente, e nós temos então a responsabilidade de tornar o mundo um lugar muito melhor, não é? Nós temos os outros
pilares, Gabriel. Sim. Esse outro pilar que nós vamos falar é o pilar mental. E aí o que é importante as pessoas entenderem? Então, se eu tenho o pilar espiritual, que é um pilar que eu vou desenvolver através da conexão, da obediência aos mandamentos, eu tenho também um pilar mental. E às vezes as pessoas não entendem que elas precisam cuidar disso também. Então, como que, por exemplo, eu mantenho a minha espiritualidade através do estudo da Escritura Sagrada e da prática da Escritura Sagrada. É assim que eu mantenho a minha espiritualidade. Baruch Hashem. Agora, como que então eu cuido da minha saúde mental? E nós vivemos num mundo onde as pessoas hoje têm vários problemas de saúde mental, né? Problemas psicossomáticos e uma série de questões. A mente, ela precisa estar ocupada, não é? Então, já diz um ditado, né? Não sei se todos conhecem esse ditado, mas eu já ouvi que a mente vazia é oficina para o adversário. Acho que você já ouviu esse ditado aí. Se você já ouviu, coloca aí nos comentários se você já ouviu. Então, mente vazia é oficina para o maligno, não é? Sim. Daqui, então, nós aprendemos que a mente de uma pessoa temente a Deus tem que ser uma mente ocupada, não é? A mente humana não pode ficar ociosa. A última vez, por exemplo, que uma mulher ficou ociosa, deu problema. Foi lá no Gan Eden, quando ela estava conversando com a serpente. De lá para cá só foi tragédia. Então, nós não podemos ser ociosos. A nossa mente, ela tem que estar trabalhando. E trabalhando, executando e trabalhando, aprendendo novas coisas, não é? Então, o Provérbios 3:13, se o Gabriel abrir para ler conosco. Então, cuidar da sua saúde mental faz parte desse processo, não é? De prosperidade, ou seja, de plenitude. E Provérbios 3:13 vai trazer um recado muito importante. O Gabriel vai ler para nós, por favor. Ele diz que bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Lê novamente, Gabriel. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, olha só que coisa interessante. Ele está colocando duas esferas aqui da saúde mental: sabedoria e conhecimento. A sabedoria você encontra, mas o conhecimento você adquire. Então, existem pessoas que são pessoas que têm conhecimento, que adquirem conhecimento, mas não necessariamente essas pessoas são sábias. Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagina uma pessoa, um engenheiro que estuda e ele adquiriu um monte de conhecimento ao ponto de fazer cálculos diversos para levantar um edifício e aquele edifício ficar de pé através dos cálculos que o engenheiro faz. Então, ele adquiriu conhecimento, não é? Mas o que talvez ele pode não ter? Sabedoria. Então, às vezes, ele é um ótimo engenheiro, né? Tem conhecimento, mas ele, às vezes, é uma pessoa que não se dá bem com a família, ou não se dá bem com as pessoas, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa rude. Então, ele é uma pessoa que adquiriu conhecimento, mas ele não achou o quê? Sabedoria. Sim. Então, o judaísmo nos ensina, através do texto sagrado, que primeiro nós precisamos encontrar a sabedoria e depois nós vamos adquirir conhecimento, porque a sabedoria, ela vai dosar o conhecimento. Porque um homem sábio, ainda que tenha muito conhecimento, ele nunca vai se tornar soberbo. Ele nunca vai se tornar arrogante, né? Ele sempre vai ser uma pessoa equilibrada. E a sabedoria você não adquire, a sabedoria você encontra. Por quê? Porque a sabedoria, ela está diretamente ligada à conexão com Deus, porque a sabedoria vem de Deus, né? E o conhecimento vem através do estudo. Então você pode adquirir conhecimento em diversas áreas. E uma outra coisa que é importante, tudo que nós formos conquistando de conhecimento precisa ser uma aquisição, não é? Sim. Então, às vezes eu vejo que as pessoas, elas querem tudo de graça. Eu percebo isso. Eu quero estudar determinado assunto, mas eu quero de graça, eu não quero pagar por esse assunto. Isso é errado, porque o verdadeiro conhecimento é aquele que você adquire, né? A sabedoria, ela é encontrada, mas o conhecimento, ele precisa ser adquirido. Então, é um princípio judaico, não é? Que nós paguemos por todo o conhecimento que nós vamos adquirir, que nós vamos fazer a aquisição. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma faculdade, você paga por aquele conhecimento. Quando você faz um curso, você paga por aquele conhecimento. E esse é um princípio de alguém que é sábio, não é? Por isso que no judaísmo, por exemplo, em hipótese alguma, a gente compraria um curso pirata. Vou fazer um curso pirata, né? Vou comprar aqui uma coisa pirateada. Não. Por quê? Porque não seria justo e eu não estaria, de forma justa, adquirindo esse conhecimento, não é? Um terceiro pilar
que nós temos, que faz parte, né, da plenitude ou dessa prosperidade judaica, que é esse pilar físico. Esse pilar físico, nós temos aqui uma questão que é muito importante. Então, cuidar do corpo. Nós temos a obrigação de cuidar do corpo, né? Então, no judaísmo, diferentemente do que eu vejo talvez em outras vertentes religiosas, a gente não cuida só do espiritual. Porque às vezes você vê a pessoa se espiritualizando e frequentando, sei lá, um local religioso e a pessoa é extremamente obesa, por exemplo. Não, tá errado. Existe um desequilíbrio nas áreas. Pessoa extremamente espiritual, mas não cuida do corpo. Errado. No judaísmo, nós temos que cuidar do corpo. Por quê? Um conceito judaico, por exemplo, Shaul Hachalia vai falar em 1 Coríntios 3, 16 e 17, ele vai dizer assim, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Ruach de Elohim habita em vós, ou seja, que o Espírito do Santo habita em nós. Então, se nós somos o templo, esse templo precisa ser cuidado, adornado, zelado. E no verso 17 ele diz assim, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. E aqui então, às vezes a gente vai falar de kashrut e as pessoas não entendem o que é kashrut. Kashrut é cuidar do que é sagrado, é cuidar do templo. Então, quando eu sou seletivo com o que eu como, a forma que eu como, tudo isso é extremamente ligado à santidade física, não é? À saúde física, porque para o judaísmo, o nosso corpo ele é tão sagrado, e por ser sagrado, nós não devemos fazer perfurações no corpo, nós não podemos fazer, por exemplo, marcas no nosso corpo, nós não podemos fazer adulterações no nosso corpo. Por quê? Porque nós acreditamos que esse corpo, eu vou usar um termo assim, é como uma locação, não é? Então eu vou dar um exemplo para você entender. Imagina que você vai lá numa locadora e você loca um carro. E aí você vai ficar com aquele carro 2 anos. 2 anos depois você vai devolver aquele carro. Aí você devolve com a roda alterada. Você alocou um carro prata, devolve ele com as portas pintadas de roxo. Você alocou um carro com um banco de tecido, devolve ele com um banco de couro. Não sei se você conseguiu entender o exemplo. Você vai ter um problema com o dono da locadora, não vai? Você vai ter um sério problema ali e vai ter algumas penalizações. Pois bem, esse corpo que nós temos, não é? Ele é um corpo sagrado. E sendo um corpo sagrado que a Shem nos entregou, nós temos a responsabilidade de zelar para que quando formos devolver, nós devolvamos em santidade, né? Nós devolvemos de forma sagrada. Haverá um momento onde nós vamos fazer esse acerto de contas, vamos dizer assim. Então, por isso que, às vezes, as pessoas perguntam, né? No judaísmo pode fazer perfurações no corpo? Não, não pode. No judaísmo pode fazer tatuagens? Não, não pode. No judaísmo pode maltratar o corpo? Não, não pode. Então, por isso que no judaísmo nós tratamos o corpo com todo o teor de santidade. E isso também é influenciado pela forma com a qual nós comemos. Então, sempre que nós vamos comer, nós comemos como seres espirituais elevados, né? Sim. Então, nós comemos não por fome, nós comemos por deleite. Esse é o princípio pelo qual nós fazemos o uso das refeições, e com muita sabedoria. Então, vou dar um exemplo para vocês. Não é só questão de ser lícito ou não ser lícito. Existe um refrigerante aí que ele faz muito mal para a saúde, né? E aí a pessoa às vezes pergunta assim, mas é kasher o refrigerante? Ok, ele é lícito. Agora, eu devo consumir? Não, eu não devo. Então, por exemplo, eu não tomo refrigerante, meus filhos não sabem nem o gosto que tem um refrigerante. Não tomo. Por quê? Porque não é uma coisa lícita, né? Não é uma coisa saudável, é uma coisa que vai fazer mal. Então nós temos que ter sabedoria. Então você precisa ter equilíbrio em todas as áreas, e esse terceiro pilar é extremamente importante. Qual é o pilar? Pilar físico. Então você precisa praticar um exercício físico, você precisa ter uma vida ativa, você precisa ser saudável, você precisa ter higiene com o corpo, você precisa ter asseio com o corpo, né? Com o cabelo, com a barba, com as roupas, enfim. Você precisa ser extremamente zeloso com o corpo, e isso faz parte da integridade física e dos pilares, não é? Da prosperidade e da plenitude, ok? Sim, eu até faço um parênteses aqui, complementando o que o senhor fala, porque eu tive
me formei em engenharia, né? E as pessoas que sabem como funciona a engenharia sabem que você acaba tendo que estudar bastante, acaba negligenciando um pouco a sua alimentação e essa questão de atividade física. Só que mesmo eu cursando engenharia, mesmo eu trabalhando, ainda assim eu tinha tempo para treinar, eu tinha tempo para levar minha marmita e fazer a minha alimentação primeiro, porque sigo uma alimentação kasher, não posso comer em qualquer lugar, e também para manter minha alimentação ali, para cumprir as proteínas, carboidratos que o nosso corpo precisa diariamente. E as pessoas ficavam me perguntando, né, tipo assim, como que consegue trabalhar, estudar e ainda conseguir manter uma alimentação regrada e treinar? E o segredo é justamente esse, porque eu treino, porque eu tenho uma alimentação regrada, é que eu consigo fazer todas as outras coisas bem, porque eu tenho esse equilíbrio, né? E muitas pessoas negligenciam, porque até um professor meu falava assim: agora que vocês chegaram na engenharia, vocês já podem começar a pensar em uma coisa: perder cabelo e engordar. Porque é o que vocês mais vão fazer, é perder cabelo e engordar. E assim, quando ele falou aquilo, eu não aceitei de forma alguma. Né? E muitas pessoas aceitaram aquilo como uma verdade. E de fato ele aceitou, porque ele era desse jeito. Ele não tinha cabelo mais nenhum e era muito gordo. E você falou uma coisa muito interessante agora, Gabriel, ou seja, que a questão, e você tem que tomar muito cuidado com isso, que são padrões, repetições que as pessoas tentam passar para as próximas gerações. Então, olha só o que esse professor fez. Ele é um educador, ou seja, ele é uma pessoa que vai formar opiniões. E aí, qual que é, o que ele está fazendo ali? Além de te ensinar engenharia, né, a disciplina que ele ensinava, ele estava tentando implantar em você um padrão. Só que você, sendo uma pessoa religiosa, sendo uma pessoa que tem os princípios pautados na Torá, você falou: opa, esse padrão eu não recebo para mim, porque eu tenho um padrão mais elevado, que é o padrão da Sagrada Torá. E a Sagrada Torá ensina que eu tenho que ser zeloso com o meu corpo, com a minha integridade física, com a minha saúde física. Então você não aceitou isso para você e continua não sendo gordo e continua com os cabelos, né? Baruch Hashem, me formei e não precisou ficar gordo para isso, não. Né? Baruch Hashem. E você que está nos acompanhando aí, como que está a sua saúde, a sua integridade física? Você tem zelado pelo seu corpo? Você tem zelado pela sua mente, você tem zelado pela sua espiritualidade? Esses 3 pontos aí que nós já abordamos, como que tá esses pilares da sua vida? Nós temos outros pilares que nós vamos continuar abordando aqui, não é? Mas esses 3 pilares são pilares extremamente necessários, por isso nós colocamos eles em ordem, né? Então, espiritual, mental e o físico, porque desses pilares equilibrados depende os próximos pilares que nós vamos começar a falar agora. Então a gente pode dar continuidade ao programa e eu até faço a continuidade com uma pergunta que aqui enquanto tá pausa a gente conseguiu ver. Perguntaram com relação a brincos, piercing, esses tipos de coisas, né? A mulher que furou a orelha, ou até mesmo o homem que algumas vezes furam, né? Se há uma transgressão. Bom, o que precisa ficar claro é que o judaísmo, ele tem vertentes, não é? E dependendo da vertente judaica, você vai ter opiniões, né, de determinados líderes do segmento judaico, não é? O que eu sei é que alguns segmentos, como por exemplo o segmento racídico e os segmentos ortodoxo e ultra-ortodoxo, dificilmente você vai ver uma judia usando adornos ou brincos, enfim. Quando a gente vê dentro do contexto bíblico, e aí qual que é o problema? É que às vezes a pessoa tem uma mente ocidental e ela lê um livro oriental com uma cultura oriental, mas ela tenta entender com a mente ocidental. Vou dar o exemplo de Avraham, quando ele envia Eliezer para buscar uma pretendente para Isaac. Ele vai com alguns pendentes, e aí as pessoas pensam que esses pendentes era piercing, brinco, bracelete, pulseira, mas você precisa entender que esses pendentes, eles faziam parte da roupa, eles eram adornos da roupa das mulheres nessa época. Então, se você depois tiver curiosidade e pesquisar sobre as vestes das noivas judias Teimanim, que são as judias iemenitas do Iêmen, vocês vão ver que as roupas delas são cheias dessas medalhas penduradas, né? Faz parte da indumentária. E as mulheres árabes também usam essas roupas com essas indumentárias, tá? Mas o que não é comum é a perfuração do corpo. Então, perfurar a orelha, perfurar sobrancelha, ou seja, qualquer outra parte do corpo, isso dentro da religião judaica não é uma coisa comum. Aí talvez alguém vai dizer assim, mas eu conheço judia que tem a orelha perfurada. Ok, mas não significa que esse seja o padrão. Mas existem pessoas que saem daquele padrão pré-estabelecido.
Na sinagoga que eu faço parte e a linha judaica que eu faço parte, nós não temos o costume de que as nossas mulheres perfurem a orelha ou usem brincos ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então é um costume da nossa sinagoga. Agora, se a pessoa ela faz parte de uma sinagoga e a vertente que ela faz parte é mais liberal e tem esse tipo de prática, nós não legislamos sobre o povo alheio, mas sobre o nosso povo nós temos ali algumas explicações e alguns textos que nos fazem entender que o brinco ele não é uma coisa adequada. E eu posso mostrar 2 textos para vocês. O brinco, né, vamos dizer assim, a orelha perfurada na antiguidade, ela estava ligada com a idolatria. Aonde que nós vamos encontrar isso? Um texto onde o brinco ele vai estar ligado com a idolatria. No Sefer Bereshit, não é? No livro do Gênesis, no capítulo 35. Aqui eu vou explicar para vocês o contexto, tá? Então, enquanto o Gabriel acha Gênesis, Bereshit 35, eu vou explicar para vocês o contexto. O que aconteceu aqui? As esposas de Jacó, elas não tinham brincos, tá? Elas não tinham esses adornos. Mas os filhos de Jacó, eles haviam entrado em Siquém, né? Siquém, como você conhece, e eles mataram os homens e as mulheres, elas vieram para o acampamento de Israel. E aí essas mulheres, então, vieram com esses costumes que elas tinham lá em Siquém. Então, Gênesis capítulo 35, Gabriel vai ler para nós o verso de número 1 e o verso de número 2, e depois nós vamos ler também um outro verso. Mas lê o 1 e o 2 por enquanto, Gabriel. Eu achei então Gênesis, Bereshit 35, 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então olha só o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo para que o povo que estava com ele tirasse os deuses estranhos que estavam com eles, e para que mudassem as vestes. Agora, lê para nós o verso 4 e vamos ver o que eles entregam. Então, o que está acontecendo aqui? Jacó está dizendo assim para as mulheres: tira os deuses estranhos que estão no meio de vocês, os amuletos que estão no meio de vocês, e mudem as vestes. E aí, então, eles vão tirar esses deuses estranhos que estão com eles. Agora, olha o que eles vão entregar. Olha que interessante o verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, o que eles entregaram? Os deuses estranhos que estavam nas suas mãos, não é? E os brincos que estavam em suas orelhas. Então nós vemos aqui que na cultura bíblica antiga, ter a orelha furada ou ter um brinco era muitas vezes associado a algum tipo de deidade estranha, e não cabe ao povo de Israel esse tipo de costume, tá? Que era um costume das nações, mas não era um costume da família de Israel ou da família de Jacó. Uma outra coisa também que nós sabemos é que o homem não é comum o israelita ter a orelha furada, nem o homem nem a mulher, porque na Torá tem um preceito do servo, que quando o servo ele serve por 6 anos, ele pode sair forro no 7º ano, livre. Mas se ele quisesse continuar sendo servo, a Torá diz que o seu senhor encostaria a orelha dele no batente da porta e com uma sovela perfuraria a sua orelha, e ele seria servo para sempre. Então daqui nós sabemos que o israelita genuíno, não é? Ele não tinha a orelha perfurada, porque a perfuração da orelha é um sinal de escravidão. Onde que nós vemos isso também? Quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel era escravo no Egito, todos eles estavam com orelhas furadas e com brincos nas suas orelhas, porque eram escravos, não é? Que é um sinal de escravidão. E então, quando acontece lá o episódio que Moshe Rabbeinu sobe no monte, eles vão fazer o bezerro de ouro. Da onde veio o ouro que eles usaram para fazer o bezerro? Quem sabe? Coloca aí nos comentários. Das orelhas das mulheres dos filhos
de Israel, porque estavam com pendentes de ouro, porque era sinal de escravidão, e eles tinham acabado de sair da escravidão na terra do Egito. Então, como eu disse, né, o nosso costume é não usar, tem sinagogas que permitem, né, mas pelos princípios que nós temos, nós não utilizamos, e nossas mulheres também são orientadas a não utilizar. Acho que a gente pode seguir, né, pro quarto pilar, falar das emoções. Bom, então nós falamos aqui de 3 pilares que são extremamente importantes. Quais são esses 3 pilares que nós já falamos aqui? Nós falamos da questão espiritual, da questão mental e da questão física. Se esses 3 pilares estiverem aliados, aí agora nós vamos ter sucesso nesse quarto pilar, que é o pilar das emoções. E aqui esse pilar é um pilar muito interessante, por quê? Porque nós vemos que as pessoas, às vezes, maior parte das vezes, não têm equilíbrio emocional. Então, são pessoas que explodem muito facilmente, ou são pessoas que xingam, ou que praguejam, ou que murmuram, ou que reclamam, ou seja, são tristes, apáticas, abatidas, são problemas emocionais que estão ligados aos outros pilares. Então, por exemplo, se você não tem uma mente bem desenvolvida, você pode desenvolver problemas emocionais. Se você não tem um corpo saudável, você pode desenvolver problemas emocionais. E se você não tem uma vida espiritual saudável, você pode desenvolver problemas emocionais. Então a emoção, esse quarto pilar, né, da plenitude ou da prosperidade judaica, está diretamente ligado a esses outros 3 pilares: espiritual, o mental e o físico. E aí o que é interessante é que nós precisamos desenvolver a nossa emoção, cuidar das emoções, e devemos ter temperança. Nós precisamos saber falar quando necessário, escutar quando necessário e opinar quando quiserem nos ouvir. Então vamos lá. Para você ter as suas emoções equilibradas, você primeiro precisa falar quando é necessário. E você precisa escutar quando necessário. E opinar, preste atenção, quando quiserem a sua opinião. Sim. Porque tem pessoas que têm um desequilíbrio emocional e às vezes elas falam descontroladamente, né? Ou o contrário, tem um desequilíbrio emocional e a pessoa não fala, é extremamente abatida, apática, tímida, escondida, não é? Então, nós precisamos ter equilíbrios nas nossas emoções. E para você ter equilíbrio nas emoções, isso está ligado à espiritualidade, a sua mente desenvolvida e a saúde física. Você precisa ter inteligência emocional. E o que seria essa inteligência emocional? Quando você se encontra em uma situação diferente da comum, como que você age? Então, assim, quando você explode, seu pavio para explodir, ele é longo ou ele é curto? Isso vai falar da inteligência emocional. Então, um pavio longo, uma pessoa que tem mais inteligência emocional. Um pavio muito curto, uma pessoa que tem pouca inteligência emocional. Então, qualquer coisa que foge daquilo que te agrada já tira você do seu estado de espírito, como eu posso dizer, né? Tranquilo? Tranquilo ali. Né? Então, você tem desequilíbrio emocional. E eu vejo isso, por exemplo, a gente que está agora em rede social, eu vejo muito comentário às vezes de hater que fala, né? Aqueles comentários negativos. E eu tenho, assim, graças a Shen, né, eu desenvolvi inteligência emocional ao longo da minha trajetória. Esses comentários não me importunam nem um pouco, mas às vezes eu vejo pessoas que não têm equilíbrio emocional que entram lá e ficam debatendo com hater, não é? Isso demonstra o quê? Baixa inteligência emocional, pavio curto, né? Vê um comentário e tenta ir lá responder. Quem tem inteligência emocional sabe como funciona o mundo é assim, e tudo foi criado por Hashem, por Deus. Você tem, por exemplo, a flor, né? Uma flor. O que nós temos na flor? O pólen. Quando uma abelha vê uma flor, o que ela faz com a flor? Ela vai e pousa ali para... Pousa. Ela vai pegar o néctar, não é? Para fazer mel. Mas através disso ela vai levar um pouco de pólen e vai fazer a polinização e ela contribui para aquele ecossistema, não é? Sim. Agora você vai ter, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, outros tipos de inseto, como por exemplo a mosca. O que a mosca vai fazer na flor? Nada. Estragar, né? Nada, só estragar, né? O que uma mosca serve para quê? Só para estragar. Então às vezes eu vejo pessoas perdendo tempo com mosca,
né? Quando, na verdade, deveriam estar preocupadas com as abelhas. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Então, tem pessoas que às vezes vão gastar tempo tentando responder hater, quando, na verdade, deveriam estar investindo tempo em responder os que estão polinizando o conteúdo bom. Então, no caso aqui, no nosso conteúdo aqui no Hatshuvá, nós não vamos dedicar tempo para hater. Então, se você é hater, esquece de fazer comentário aqui. A gente nem lê seu comentário, tá? Nós estamos preocupados com as boas abelhas, que vêm aqui extrair esse bom néctar, que é a sagrada palavra de Hashem, que nós estamos dando como instrução, e estão polinizando o mundo com esse conteúdo, ou seja, levando a Teshuvá para todas as pessoas que precisam receber a Torá. Então, seja uma abelha e leve o pólen e polinize todas as outras flores que precisam receber esse conhecimento, né? Não vamos ficar dando atenção aí para as moscas, né? Deixa as moscas para lá, não é? Bom, Hashem? Então, equilíbrio emocional. Quanto tempo você demora para explodir? E quando você explode, quanto tempo você demora para voltar ao seu estado natural? Então, o judaísmo ele vai nos dar alguns ensinos, né? Nós temos no Talmud alguns comentários, mas é assim: se eu explodo rápido e eu demoro para voltar ao meu estado original, eu sou uma pessoa tola. Agora, se eu demoro para explodir, mas quando eu explodo, eu volto rapidamente ao meu estado natural, eu sou uma pessoa sábia. Então é isso que você tem que procurar. Demorar para explodir, e quando você explode, você precisa voltar rapidamente para o seu estado natural. Isso é uma pessoa sábia. Isso é uma pessoa equilibrada emocionalmente. Então, se você teve alguma discussão, por exemplo, no trabalho, né? Você deve evitar ao máximo discussões, mas caso a discussão aconteça, você precisa se reconciliar rapidamente. Teve uma discussão, uma desinteligência familiar, deve evitar ao máximo. Mas aconteceu, você precisa se reconciliar rapidamente. Isso faz parte da saúde e da inteligência emocional. Você sabia, Gabriel, que tem pessoas que estão doentes emocionalmente porque não resolvem conflitos emocionais? Sim. Tem casais que estão vivendo há anos e não se perdoam por discussões que tiveram nem sabe quando, mas não tem inteligência emocional para se reconciliar. Tem empregados, funcionários, patrões que às vezes vão num declínio porque não consegue relevar, às vezes, uma coisa que o funcionário falou, ou que o patrão falou, ou que o líder falou, ou que um ente familiar falou. Tá? Então, inteligência emocional é saber lidar com as emoções, saber lidar com os conflitos emocionais. Sim. E você que está nos acompanhando aqui, como que você é? Qual é o seu nível de inteligência emocional? Você é o pavio curto e demora para voltar? Ou você é o pavio longo e volta rapidamente quando o seu pavio estoura? Não é? Coloca aqui nos comentários que a gente queria saber um pouquinho a respeito de vocês. Ô Gabriel, eu não sei aqui a questão do horário, se a gente consegue bem rapidamente nos outros pilares. Eu acredito que dê tempo. É óbvio que a gente está fazendo aqui algumas introduções, não é? Mas vamos lá. O outro pilar, profissional, não é? E aqui esse pilar aqui é bem interessante. Não é? Então, qual é o segredo da prosperidade judaica? O segredo da prosperidade judaica também está ligado à profissão. Por quê? O homem foi feito para trabalhar. O homem precisa trabalhar, né? Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: eu gostaria muito de ficar rico, rico, rico. Aí eu pergunto assim: por que você queria ficar rico? Aí a pessoa responde assim: para não precisar mais trabalhar. Aí essa pessoa não sabe que ela nunca vai ser rica. Porque o conceito da riqueza está diretamente ligado ao conceito do trabalho. Né? Não existe riqueza sem trabalho. E por isso que a maior parte das pessoas, Gabriel, caem em golpes no Brasil, porque são pessoas que querem enriquecer sem trabalhar, né? De forma rápida e aí caem fácil, né? Nesses enganos de pirâmides financeira, loteria e esse tipo de coisas, não é? As pessoas elas querem enriquecer, mas sem esforço, né? Então isso não existe no judaísmo. Toda riqueza, toda prosperidade material, ela vem junto com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação, não é? Agora, Eclesiastes 3, o Gabriel vai abrir para nós lermos juntos. Acho que está aí na apresentação, né? Eclesiastes 3:13. Isso. Lê para nós, por favor, Gabriel. E também que todo o homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Hashem. Então, olha que coisa interessante. O homem tem que comer, beber e gozar do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então, assim, do judaísmo nós aprendemos desde muito cedo que tudo aquilo que eu quiser
usar, eu preciso pagar, e eu pago através do meu trabalho. Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês de Jacó, como você conhece, quando ele foi para Padan Aram, e ele ficou lá em Padan Aram com o tio 30 dias, e ele estava trabalhando para pagar a hospedagem dele nesses 30 dias, né? Sim. E aí depois ele... o tio chegou e falou, poxa, você está aqui, é meu parente, está 30 dias comigo, diz qual é o seu salário, não é? Você não pode trabalhar de graça porque é meu parente. E ele falou, não, eu vou dizer o que eu quero casar com a sua filha, né? com a Raquel. Ele diz assim, tá, mas como que a gente vai fazer? Ele falou, 7 anos te servirei, 7 anos eu trabalharei para poder ter a minha pretendente. Então a gente vê aqui que no judaísmo existe esse princípio do trabalho, né? O trabalho dignifica o homem, né? Então a vida profissional, ela dignifica o homem. Então o trabalho, no nosso entendimento, ele precisa ser prazeroso, né? Então se o seu trabalho não é prazeroso, o que você precisa fazer? Você tem 2 opções, ou você encontra prazer naquilo que você faz, ou você muda de trabalho. Tá? Você não é obrigado a trabalhar na mesma coisa a vida toda se isso é uma coisa que não faz você ter um senso de realização. Você pode mudar a rota, você pode fazer escolhas diferentes e pode mudar. Mas eu costumo dizer, o problema às vezes não é o trabalho. A maior parte das situações o problema é a pessoa. Não é? Eu vou dar um exemplo para você, porque o problema é a pessoa. Adão estava no paraíso e fracassou. Yeshua estava no deserto e teve sucesso, não é? Então, não é o ambiente, é a pessoa. Então, você pode tornar o seu ambiente de trabalho um lugar maravilhoso. Então, você pode tornar o paraíso um deserto, ou você pode tornar o deserto um paraíso. As pessoas que têm sucesso são as pessoas que conseguem tornar o deserto um paraíso. Então, o seu emprego tem algumas dificuldades, o seu negócio está passando por algumas dificuldades, você tem condições de mudar esse ambiente e tornar esse negócio, essa empresa ou esse ambiente profissional um lugar muito melhor. Óbvio que aqui eu teria muitas outras coisas para falar, mas por questões de tempo a gente vai sintetizar bastante, não é? E os 2 últimos pilares, que é o pilar financeiro, não é? Se todos os outros pilares estiverem alinhados, o pilar financeiro ele é uma consequência da somatória desses outros 5 pilares, não é? Então, se a sua vida espiritual, se a sua vida mental, se a sua vida física, se a sua vida emocional e se a sua vida profissional estiverem equilibradas, essas 5 áreas, as finanças vão ser consequências. Então, às vezes as pessoas elas conversam comigo e falam assim, Rabi, o que eu faço para ganhar mais dinheiro? Aí eu digo para a pessoa, você precisa alinhar essas áreas da sua vida e o dinheiro vai vir como consequência. E às vezes as pessoas não gostam dessas orientações que nós damos quando nós vamos dar algum tipo de consultoria, né? Para a pessoa, ela não gosta, porque ela acha que é uma fórmula mágica. O que ela quer? Ela quer, na verdade, uma simpatia, né? Acho que as pessoas gostam disso, né? Ela quer ouvir assim, eu vou pôr uma mezuzá kasher de 15 centímetros da minha porta e vai entrar o parnassá. Não vai entrar, não é assim que funciona. Você precisa equilibrar as áreas da sua vida e a vida financeira vai ser uma consequência dessas outras áreas, não é? É uma consequência. E o último pilar que nós vamos aqui abordar de forma bem sintética é o pilar familiar, tá? E é o porquê de tudo isso, não é? Então, constituir, cuidar e zelar da família. Então aqui nós vamos aprender, e eu quero que você entenda o seguinte, Hashem, Deus, ele é como um pai, ou como um banqueiro, né? E eu quero que vocês entendam que, por exemplo, imagina que você tem lá 3, 4, 5 filhos e você tem um grande negócio. E você tem 3 filhos que são todos enrolados, desorganizados, desestruturados, e você tem 2 filhos que são exemplares, que são excelentes em tudo que eles fazem. E aí eu pergunto, se você for entregar a sucessão da empresa, você vai entregar para os filhos que são bagunçados, desorganizados, ou você vai entregar a sucessão da empresa para os filhos que são organizados e exemplares? Gabriel, você entregaria para quem? Os organizados. Você que está nos assistindo, você entregaria para quem? Para os organizados? Pois bem, então Hashem é o dono desse mundo. Sim. Hashem é o dono de todas as coisas criadas. Hashem tem o domínio sobre todas as coisas criadas. Agora eu pergunto para vocês, para quem que vocês acham que Hashem vai entregar as coisas? Para as pessoas que são desorganizadas, desestruturadas, com as vidas todas bagunçadas, ou para as pessoas que são dedicadas, né? Obviamente que
você como homem entregaria para o filho dedicado, então a Shem, ele vai fazer da mesma forma. Então você precisa aprender a ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida, área espiritual, mental, física, emocional, profissional, financeira e familiar. Isso é prosperidade judaica. O judaísmo não pensa no dinheiro, o judaísmo pensa em uma vida próspera, em uma vida plena, onde eu tenho felicidade em todas essas esferas da existência. Então eu preciso ter prosperidade no meu relacionamento com Deus, eu preciso ter prosperidade no meu desenvolvimento intelectual, eu preciso ter prosperidade na minha vida física, eu preciso ter prosperidade nas minhas emoções, na minha vida profissional, financeira, e eu preciso ser muito próspero na minha vida familiar, no meu relacionamento com o cônjuge, no meu relacionamento com os filhos, no meu relacionamento com os pais, no meu relacionamento com os meus irmãos, no meu relacionamento com os meus amigos. Faz uma análise aí, como que você é nos seus relacionamentos, né? Quais são os amigos que você tem que são amigos há mais de 5 anos? Né? Tem pessoas que não têm amigos longos, que não têm amizades longas, né? São aquelas pessoas que fazem relacionamentos que é como fogo de palha, né? É muito intenso no começo, mas logo vira cinzas. Então, quantos amigos longos você tem de longas datas, né? Os amigos que eu tenho são amigos de longas datas, né? A maior parte deles hoje são pessoas, obviamente, da mesma fé, né? Dentro do contexto de vivência judaico, mas são amizades longas, né? Existe um segredo para amizades duradouras. Se você tiver interesse em conhecer o segredo para amizades duradouras, coloca aqui nos comentários, a gente pode fazer um programa sobre o segredo das amizades duradouras. Relacionamento, né? Eu, por exemplo, no judaísmo eu até num outro programa eu vi as pessoas perguntando sobre divórcio, né? O que o judaísmo acha do divórcio. Eu vou responder para você o que o judaísmo acha do divórcio, está ligado ao pilar familiar. Nós achamos péssimo. Sim. Deus, ele diz que ele odeia o divórcio. Mas está escrito na Torá que é permitido divorciar. Escuta, permissão não significa que seja a vontade de Deus, não é? Então você tem a vontade permissiva e a vontade soberana. Então, Yeshua, em Matitiahu, capítulo 19, vai dizer assim, não leste desde o princípio que o Criador fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, portanto, aquilo que a Shem uniu, não separe o homem. Aí vão perguntar, mas por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Aí Yeshua vai falar, por causa da dureza do vosso coração. Mas não é essa a vontade do Criador desde o princípio. Então a vontade do Criador é que você estabeleça uma relação, um relacionamento duradouro. E o principal relacionamento que você vai construir na sua vida não é o relacionamento com os filhos e não é o relacionamento com seus pais. O principal relacionamento que você vai construir na sua vida é o relacionamento com seu cônjuge. E eu vou dizer por quê. Os pais, você vai deixar a casa dos pais quando casa. E os filhos que você tem vão deixar a sua casa quando casar. No final da história, sabe quem que você vai ter? O seu cônjuge, não é? Então, você precisa valorizar a pessoa que está ao seu lado para que esse relacionamento seja um relacionamento duradouro, né? Por isso que no judaísmo nós aprendemos, e aí já caminhando para a finalização desse último pilar que é o familiar, no judaísmo nós aprendemos que o papel da esposa para o homem é torná-lo uma pessoa muito melhor. Sim. Então a sua esposa, ela é o que você precisa para você ser aperfeiçoado. Só que tem pessoas que não suportam esse processo, como um diamante, não é? O diamante, dependendo de como você lapida ele, né, ele é tão rígido que você pode, né, na hora de lapidar, lascar ele e trazer uma imperfeição. Então tem gente que rompe no processo de lapidação. Mas a sua esposa, né, o seu cônjuge, ele foi colocado ali para lapidar, para tornar você uma pessoa muito melhor. Então, que as pessoas não entendem, às vezes, que os conflitos do relacionamento conjugal são necessários para que haja ali o crescimento e o aperfeiçoamento de ambos, né? Então, bom, isso foi uma síntese, óbvio que
Cada um desses temas aqui daria para a gente fazer uma palestra de um dia inteiro, só sobre espiritualidade, só sobre vida física, só sobre saúde emocional. Nós poderíamos falar um dia inteiro, não é? Um dia inteiro ensinando sobre cada um desses pilares. Mas nós trouxemos aqui de uma forma bem sintetizada. Se você gostou desse conteúdo, sinaliza para a gente aqui nos comentários, que a nossa produção vai analisar os comentários para que a gente possa gerar mais conteúdos para vocês dentro desse contexto. Eu faço aqui já minhas considerações finais, agradeço por essa grande oportunidade de estar aqui com todos vocês e passo para o Gabriel fazer as considerações finais dele. Bom, Rachina, agradeço ao Rabi pelo maravilhoso estudo, né? Agradeço também a presença de todos que ficaram do início até o fim, nos acompanhando, interagindo e aprendendo. Esse programa vai ficar gravado, então você pode assisti-lo outras vezes e ruminar ainda mais o que foi falado aqui, que eu tenho certeza que o que foi falado pode mudar para sempre a sua vida e a vida de outras pessoas. Então peço também que você compartilhe o link deste vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Se você gostou, deixe a sua curtida. Não esqueça de comentar se isso agregou valor para você.